Ele é o supremo, a superioridade, a soberania. Ele é o soberano, o chefe, e aqui se trata de realeza. Zeus é a divindade suprema da mítica grega antiga, no sentido de que tudo que existe, toda a vida, é ele quem cria e organiza. E esse é o sentido do Pai, que cria o mundo, a realidade, aquele que gera. Zeus, fabulação do mundo e paternidade arquetípica é o tema do nosso bate-papo de hoje. E a voz convidada é a do autor Gustavo Barcelos. Eu sou Natália França. E eu sou Marcelo Teles. E esse é o podcast Nossas Vozes, que reúne grandes autores para conversar sobre grandes temas da nossa sociedade. Gustavo Barcelos é escritor e psicólogo, mestre em psicologia clínica pela New School for Social Research de Nova York, analista de data da Associação Junguiana do Brasil e membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica, autor de Psique e Imagem, O Banquete de Psique, Imaginação, Cultura e Psicologia da Alimentação, O Irmão, Psicologia do Arquétipo Fraterno, Mitologias Arquetípicas e O Novo Normal, todos pela editora Vozes, entre outras obras por diferentes editoras. Conferencista com trabalhos apresentados no Brasil e no exterior, tem diversos artigos publicados em revistas e periódicos nacionais e internacionais. Traduziu e editou vários títulos de James Hillman, analista pós-junguiano e iniciador da pesquisa arquetípica. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Natália. Prazer estar aqui com vocês para conversar. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui para a gente lançar mais um livro, né? O livro é novo, o sentimento é o mesmo? O sentimento é o mesmo, sim. É o sentimento da novidade, é o sentimento da criação, de soltar uma expressão, esse sentimento que acho que todo autor busca, né? De soltar uma expressão, soltar alguma coisa no mundo, sair de si, né? Oferecer. Então esse sentimento é muito bom. A gente persegue acho que todo criador, todo escritor, toda pessoa que trabalha com expressão busca esse sentimento. E é o que eu estou sentindo. Que bom. Que bom, a gente fica feliz. Falar de Zeus implica colocarmos a linguagem em um modo superlativo, né? Dentro da imaginação das alturas, dos sismos, da psicologia, de tudo aquilo que é ou está na ordem da supremacia, da majestade, daquilo que está em cima, no cume, num pico, ou em última instância no céu, e que do alto desce, precipita-se. O livro traz um desafio muito grande, um desafio quase tão superlativo quanto o próprio Zeus, que é falar dos deuses, né? Como é essa experiência, esse desafio? Então, é um desafio, não é? Agora, o desafio para mim é falar da psicologia que está embutida, não é, nessa história toda dos deuses e do mito, do pensamento mítico, do pensamento mitológico, daquilo que chamamos de mitologia. Natália, eu não sou mitólogo, né? Eu digo sempre isso, eu não sou mitólogo, eu não sou especialista em mitologia, em história da mitologia, mesmo história de religiões e tudo mais. Isso é uma área incrível, complexa em si mesma. Eu não sou especialista nisso. Eu sou um psicólogo, eu sou um psicoterapeuta, um psicanalista, que uso, não é, as metáforas mitológicas, míticas, nos deuses, nas histórias, nas cenas, nos mitemas, nos mitologemas, uso essa gama de imagens, vamos dizer assim, tão rica, como metáforas para entendermos a alma, não é? Para entendermos a psique, para entendermos os processos humanos, emocionais, psicológicos, comportamentais, amorosos, etc, etc. Então, a mitologia, para mim, para nós, né, do campo da psicanálise, vamos dizer assim, é como vários autores já disseram, não sou eu que estou dizendo isso, são metáforas, né, para penetrarmos na alma, não é? Penetrarmos um pouco nesse mistério insondável que é, na verdade,
a alma, não é? A psique, não é isso? Nesse teu estudo, onde Zeus se encontra, né? Já no subtítulo do livro a gente fala sobre paternidade arquetípica, né? E aí o que você aborda sobre esse ser mítico nesse livro? Então, esse é o grande desafio, Natália, porque Zeus, dentro da mítica grega, né? No caso, temos diversas mitologias no planeta, em diversas épocas, ok, mas nós não estamos nos referindo especificamente a um mito que está na base da nossa dita civilização ocidental, digamos assim, que é o mito grego, né? O pensamento grego, a civilização grega. E dentro da mítica grega, Zeus é o elemento último, não é? É aquela imagem mais sofisticada que a imaginação grega pôde criar. Então é uma figura de uma complexidade enorme, muito grande e, portanto, muito desafiadora, né? Eu comecei a estudar isso, comecei a dar seminários sobre aulas, seminários, encontros de estudo com grupos e tudo mais sobre a figura de Zeus para podermos penetrar um pouco mais, aprender um pouco mais com a complexidade dessa figura, porque essa figura se refere a muitas questões, né? a muitos âmbitos da vida, não é mesmo? Então tem a ver, como você está falando, com superioridade, com tudo aquilo que está na regência das coisas, não é mesmo? Então é um pouco aquilo que em nós está ocupado da regência das nossas vidas, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, ele também é a regência da paternidade, ou a instância da paternidade. Não é? Então, acho que Zeus também nos oferece, o exame dessa figura nos oferece uma oportunidade, digamos assim, Natália, muito especial de examinarmos paternidade, de um ponto de vista arquetípico. Aí eu vou usar o termo, né, da nossa psicologia junguiana, né, o pano de fundo arquetípico, ou seja, mais essencial, mais fundo, mais permanente, mais perene, mais atemporal do que seja a paternidade, né? O que é paternar alguma coisa, gerar alguma coisa, porque ele é a divindade que gera, né? Dentro do campo imaginário grego, ele é aquela divindade que gera o mundo, né? Por isso que eu coloquei fabulação do mundo, ele fabula o mundo, né? Há a compreensão de que tudo que nós vivemos, tudo que existe, saiu da cabeça dele, né? Tudo que existe saiu da cabeça dele, é uma criação dele, é um pensamento, é uma meditação dele, né? Essa é a compreensão, que é uma imagem muito bonita e tudo, né? Então, ele é a metáfora para essa instância em nós que cria o nosso mundo, né? Que gera, né? Que fabula, e porque fabula, porque imagina, gera, né? Então, isso tudo é muito rico psicologicamente. De novo, o que me interessa é a psicologia disso, né? Sim. Não propriamente a mitologia, né? Mas o que há de psicológico nisso. Acho que aí a gente tem um campo muito rico, né? A gente pode dizer que a mitologia, como nesse caso do livro, seria mais um instrumento, uma ferramenta para poder expressar a ideia que é a psicologia arquetípica? Sim, acho que sim. É uma ferramenta. É um meio por meio de, né? Um meio através do qual a gente enxerga coisas. É uma lente. Ou, para usar o termo que eu mais gosto, é uma metáfora. Sim. Né? É uma metáfora que se refere a realidades psicológicas, né? O mito, para nós, é uma metáfora que se refere a realidades psicológicas, essas figuras, esses deuses que essa civilização tão interessante, tão extraordinária que foi a grega, né, imaginou. A imaginação grega é muito extraordinária. Ela está conosco até hoje, né? Ela é tão poderosa que as coisas que eles inventaram estão conosco até hoje, Marcelo. Que bom, né? Que bom que estão. E que bom que estão. Você quer ver? A ideia de democracia é a invenção deles. Sim. A ideia de uma jurisprudência é a invenção deles. Sim. A ideia de polis, de cidade, é uma invenção deles e é o jeito que ainda nós vivemos até hoje. Até hoje nós não inventamos outro jeito de viver junto. Exatamente, viver em sociedade. Viver em sociedade, nós vivemos em cidades, em polis, né? E uma série de outras coisas, evidentemente. Então é uma civilização, assim, não é? Um grupo de pessoas, especialmente num determinado momento ali, o século V ateniense, a gente sabe disso, enfim. Extraordinário, né?
Então, essa imaginação nos interessa. E interessa a psicologia, interessa a psicanálise, de um modo geral, mas principalmente, isso desde o Jung, né? Jung é que trouxe, né, a seriedade que nós devemos ter no nosso interesse pela mitologia grega, naquilo que ela pode entregar de conhecimento psicológico, né? Então isso está no Jung, está nos autores pós-jungianos, o James Hillman, não é? A gente sabe disso. Então é nessa linha que eu vou. Eu mergulho nisso aí, né? Que bom, que bom. Inclusive, a próxima pergunta, a gente conversou aqui um pouquinho antes de fazer o programa, e eu comentei que eu li o livro e que foi um livro assim que me impressionou. A palavra certa é essa. E por que me impressionou? Porque eu olhei para o livro e me veio, né, a ideia, né, de mitologia. Só que logo nas primeiras páginas, até na nota introdutória, já deixa claro que não é só a mitologia. Claro, tem um tratamento delicado, carinhoso com a mitologia, mas que o principal é fazer dessa mitologia uma metáfora da psicologia arquetípica, né? E aí eu queria saber assim, como foi para você assim, o processo para elaborar isso, né? Como surgiu essa ideia, de onde veio, ou se sempre esteve, né? E só faltava materializar isso, né? A ideia de tratar de Zeus, você isso, diz, usando a mitologia para... Sim. Sim, é que essa pesquisa do mito, não é, para extrairmos dele uma psicologia, uma compreensão psicológica das pessoas, das nossas vidas, isso está, como eu disse, presente na psicologia junguiana desde sempre, presente no trabalho de James Hillman, um trabalho ao qual eu me alinho muito, não é mesmo? Então isso já está presente. E isso já começou comigo, não é, Marcelo, assim, numa série de seminários, de aulas, de encontros de estudo que eu fui realizando, né, com estudantes ao longo dos últimos anos, a respeito das figuras míticas, de várias figuras míticas, né? Parte disso está no meu livro, que a editora Vozes já lançou, Mitologias Arquetípicas, né? Então, ali tem um trabalho já de exploração de figuras míticas em busca dos seus ensinamentos psicológicos, né? Especialmente ali tem uma coisa interessante que é estudar, que é uma coisa que isso tem alguma originalidade, que é estudar as figuras míticas em pares e não isoladamente, né? Então, não é assim, Afrodite, Hermes, Ares, vamos estudar. Isso nos parece, a mim me parece, e me baseio nisso no Hillman e tudo, parece muito artificial. As figuras não aparecem sozinhas. A mitologia é uma rede. A mitologia ela é interessante porque é isso, ela mostra as questões, ela mostra as figuras em relações. E a nossa vida se dá em relações, né? A psicologia sabe disso. Tanto relações, o que você leva para um trabalho de psicologia, para um consultório, né, para a psicoterapia, são relações, são sempre relações. Sejam as externas, meu marido, minha mulher, meu patrão, meu filho, sejam as internas, né? As figuras internas. Então, o nosso campo de vida, psicologicamente falando, me parece se dar em relações. Então, ali, no Mitologias Arquetípicas, eu procurei, então, nesses encontros, que depois viraram o livro, não é? Explorar as figuras míticas em algumas das suas principais relações. Né? Então, ali tem Hermes e Hestia, Afrodite e Ares, etc, etc, etc. Né? Então, isto continua aqui com os Zeus. Né? O livro chama Zeus, mas, na verdade, ele não é só sobre Zeus. Não é? Ele, como você sabe, ele é dividido em 2 grandes capítulos. O primeiro trata das relações... Não é que trata das relações, mas usa, né, as relações de Zeus com a sua esposa oficial, que é Hera. Né? Então, é Zeus na sua relação com Hera, o primeiro capítulo, e o segundo é Zeus na sua relação com Atena, que é a principal filha dele. Né? Filha dele. Então, no primeiro capítulo, eu tenho, por conta dessa relação dele com a Hera, eu tenho a oportunidade de examinar algumas ideias sobre o que é o casamento. Sim.
E no segundo capítulo eu tenho, então, uma oportunidade de examinar algumas ideias sobre o que é a paternidade de uma filha, né? As relações do pai com a filha. E aí, desculpe me alongar, Não, por favor. Marcelo, mas assim, é só para deixar esse ponto, porque eu acho que esse é o ponto talvez mais, assim, mais atraente, talvez seja o ponto mais atraente do livro, que é dar uma atenção para um tipo de relação que a psicanálise, as psicologias profundas não dão muita, não é? Que é a relação do pai com a filha. Como é esta paternidade? Que eros é este? Você está entendendo? As pessoas tratam mais de Édipo. Édipo, mãe e filho. Mãe e filho. Mãe e filho. Né? E aqui traz a oportunidade de ver pai e filha. E filha, exato. Então, o exame de Zeus nessa relação, né, com Atena me trouxe essa oportunidade de explorar algo que eu acho que tem uma certa originalidade, pelo menos no campo junguiano, Marcelo, sabe? É um vínculo muito interessante, muito rico, muito profundo. O pai e a filha, aí tem luzes, tem sombras, tem aspectos multifacetados e eu acho que valeu a pena. A minha intenção foi explorar pouco isso. Eu achei interessantíssimo esse tópico, né, de pai e filha, porque realmente isso é uma coisa que não é tão discutida, tão debatida no campo psicológico. Mas e trazer isso assim para a gente poder observar e debater e estudar e conhecer é fantástico. É fantástico. Acho que vale até a gente abrir um pouquinho mais esse assunto, né? Sim, com certeza. Vamos abordar um pouco mais do que você fala aí no livro em relação a essa relação do pai e da filha na sociedade que a gente vive hoje, nessa contemporaneidade. O que você tem para elucidar pra gente? Sem dar spoiler, né? Sem dar muito spoiler. Sem dar muito spoiler, né? Veja, são tantas coisas, né, Natália, assim, é que esta relação de Zeus com Atena, com sua filha, mulher, né, ela nos dá a oportunidade de examinar as relações dos pais com as suas filhas, porque ela é muito paradigmática e ela é muito especial, ela é muito diferente. Por quê? Porque Atena não tem mãe. Vocês sabem, ela nasceu da cabeça de Zeus, né? Ela é filha só de pai, certo? Então, vejam as metáforas. Olha só, ela é filha só de um pai, ela não tem mãe. Então, ela não tem uma relação. Então, isso já nos não é restringe, mas nos limita, né? Nos delimita a explorar essas relações realmente dentro do campo de um pai e de uma filha, né? E aí você tem os aspectos justamente luminosos, os aspectos sombrios disso, não é mesmo? Ela dá continuidade ao projeto do pai, né? Então aí eu não posso dar muito spoiler, entendeu? Mas assim, ela basicamente ela dá continuidade, vamos dizer assim, a um projeto civilizatório que está em Zeus. Ela é a continuidade disto. E ela, portanto, é a excelência disso, é levar este projeto, que já é muito sofisticado em Zeus, à sua excelência, né? Para bem, para mal, com consequências, enfim, aí tem muitas discussões, evidentemente, não é? Então, isso para mim é uma imagem de um aspecto muito importante da psicologia dos pais com as filhas. As filhas dão continuidade aos pais, ou não, ou estão impedidas de dar, por razões as mais variadas, né? Então, enfim, há um amor entre eles muito grande, há um eros, né? Não no sentido sexual, evidentemente, nem um pouco, né? Mas assim, um eros, né? Um apaixonamento, um enlace, uma relação muito fortíssima entre os dois, né? Então, esse laço, esse eros, esse amor, ele está presente em todas as relações de pais com filhas. Toda relação de um pai com uma filha tem que se haver com isso. A resposta que cada um desses pares nossos vão dar a isso é variado. Mais criativas, menos criativas,
mais saudáveis, menos saudáveis, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho muito interessante, achei sempre muito interessante explorar isso aí, sabe? O pai que gera uma filha, o que tem do pai na filha, o que já tem da filha no pai. Enfim, aí tem que ler ali. Tem que ler e vale a pena ler. Tem essa diferenciação de gênero nessa relação? Como assim de gênero? Como aqui a gente está dando um exemplo, né? Sim. Por exemplo, Zeus e Atena, Zeus Certo. e um filho. Sim. Tem uma diferenciação nessa relação, por exemplo, para o filho dar continuidade ao trabalho, a excelência do trabalho, essas relações, a parte da luz e sombra na Sim. relação, tem essa diferenciação dependendo do gênero? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é muito diferente, não é? Justamente, Natália, é diferente as relações de um pai com um filho, onde tem a coisa, né, do mesmo gênero, então é um tipo de continuidade diferente, não é mesmo? Do que quando é de gênero oposto, o pai com a filha. Da mesma maneira, a mãe com o filho, né? Na questão do Édipo. Então, sim, é diferente, sim. É diferente. E, enfim, poderíamos até dizer que ela é diferente até porque paira uma certa sombra, não é mesmo? De um erotismo sexualizado, não é mesmo? Então isso é muito complicado também. Mas, sim, eu acho que eu quis dar atenção para a questão de gênero, sim, né? É o pai com a filha. Sim. Né? Outra observação importante que você traz ao longo do texto é sobre o poder, né? O Sim. poder é sempre algo que desce, que sofre precipitação, como os raios e os temporais, atributos que, por meio da imagem, são uma maneira de compreender o poder, né? Em contrapartida, temos o potencial, que almeja o alto. Tudo que é potencial almeja subir, é sempre uma aspiração, é promessa, é ascendente. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso, eu acho isso fascinante, porque isso está na imagem de Zeus. É justamente isso que é a ideia desses estudos, que está lá desde o Mitologias Arquetípicas e está aqui também nesse estudo sobre Zeus e essas mulheres, né? Hera e Atena. É justamente são essas imagens tão ricas que ele nos oferece. Ele, de novo, eu insisto, é uma divindade muito complexa. Veja, é o ponto alto, o ponto extremo a que chegou a imaginação grega. Não tem nada depois dele. Ele é o último. A mitologia acaba ali. Aí vem a filosofia, vem a racionalidade, vem uma série de outras coisas. A mitologia para com ele. Então, assim, é o ponto culminante, para usar uma linguagem até já de Zeus, né? Zeusiana, né? É o ponto culminante, o ponto máximo onde chegou, de complexidade, onde chegou essa imaginação tão especial que é a imaginação grega, que inventou essas coisas todas que falávamos agora há pouco. Então, essas imagens que ele nos oferece diversas imagens, que nós podemos ler como metáforas de atributos da realidade. Uma é essa, ele é a chuva, ele é o raio, ele é o trovão, ele é a nuvem que se precipita. Então, as imagens dele, os seus atributos, que no mito, eles dizem assim, os mitólogos dizem, esses são atributos, mas são o próprio Deus, né? Então, assim, o raio pode ser considerado um atributo de Zeus, mas já é o próprio, já é uma manifestação, já é o próprio Deus, né? Então, veja, esses atributos todos são atributos do poder, porque ele é a imagem do poder, ele é o regente, ele é o governante, ele é pai de deuses e homens, não é mesmo? Então ele é a imagem do poder da regência. Ora, se você olhar para o que os gregos estão falando, que imagem que eles estão dando para o poder, é uma imagem de precipitação, porque esse Deus ele é imaginado como algo que desce do céu para a terra, né? Então isso me dá a oportunidade de ler essa imagem e dizer, bom, então o que os gregos estão falando é que o poder se precipita, ele sempre desce, né? Ele não sobe, ele desce, ele vem de cima para baixo. Por quê? Porque ele, vindo de cima para baixo, como a chuva, como o trovão, como a água que cai, não é? Ele tem a possibilidade de fertilizar a terra. Então o poder real
Veja, nós estamos no plano arquetípico da coisa, né? Que é o que interessa a uma psicologia junguiana arquetípica. O poder real é aquele que desce de uma instância superior para fertilizar, fazer com que a vida aconteça, floresça, seja, realize-se, né? Num plano terrestre, terreno, ou seja, o plano humano dos mortais, do nosso plano do tempo, não é isso? Então isso é muito interessante, não é? Eu faço uma brincadeira entre poder e potencial que você está referindo aí, Natália, porque o potencial parece ter uma outra dinâmica ou uma outra psicodinâmica. Ele quer subir, né? Ele quer ascender, ele quer, ao contrário, espiritualizar-se, não é? Enfim, é uma E a gente analogia consegue aí. associar essa analogia também ao nosso dia a dia, à nossa vida como sociedade, né? A ideia é essa. A ideia é essa. E como que você faz isso no texto? Ora, veja, a ambição talvez seja expor a ideia arquetípica de poder para que a gente possa examinar a maneira como nós estamos vivenciando e exercendo o poder nas nossas civilizações seculares, entendeu? Talvez a gente esteja muito longe dessa ideia, que seria a ideia essencial, arquetípica do que é o poder. Então, isso de uma forma geral, né, da sociedade. Mas também tem um nível individual, Natália. Como é que a questão do poder está acontecendo na sua vida? Né? Como é que você está usando o seu poder? Está usando para que ele desça e fertilize, não é? Engendre vida e criação e criatividade e fertilidade, entende? Então tem esses dois planos. Tem um plano que seria mais coletivo, vamos dizer, a gente pensar as coletividades da sociedade, o momento que vivemos, como que o poder é exercido, né? Os poderes, os podres poderes, os podres poderes, de Caetano. De Caetano, e também nas nossas vidas pessoais, como é que estão essas instâncias, né? Como é que elas estão sendo vividas por nós, não é? Então, essa é, vamos dizer, o que eu almejo. Uma coisa que me fez refletir, principalmente essa questão do poder, é que há uma diferença, como você bem colocou, Gustavo, de essa imagem de fertilizar, né? O poder ele vem de cima para baixo para fertilizar, para gerar vida. A gente tem que ter cuidado para não confundir com esse poder com autoritarismo, né? Porque essa ideia grega de poder é totalmente oposta a esse autoritarismo que é tão comum hoje em dia. Né? Bastante comum, exatamente. Não é? Pelo que nós estamos vendo no mundo, né? No mundo, no exatamente. nosso país, no mundo, de uma forma geral. Veja, justamente, né? Eu acho que aí, e isso não é um jogo de palavras, Marcelo, entre autoritarismo e autoridade. Não, né? Exatamente. Autoridade tem a ver com exercer autoria, não é? Exercer autoridade no sentido de autoria, de realizar uma coisa, né? ter a força de realizar alguma coisa. Autoritarismo é a doença da autoridade. Né? O sufixo ismo, você sabe disso, né? Normalmente indica doença, né? Ego, egoísmo, enfim. Né? Então, eu entendo o autoritarismo como a doença dessa instância em nós, da instância da autoridade. Então você tem essa coisa autocrática, despótica, não é mesmo? Que não tem mais nada a ver com autoridade. E eu diria até que não tem nada a ver com poder. Sim, tem a ver com poder, porque é um exercício de poder, mas é um exercício sombrio do poder. Né? Quando o poder oprime, cerceia e mata, e não, ao contrário, fertiliza, cria e gera. Né? Que é fantástico, que é uma imagem, uma referência incrível, além de ser muito bonita. Né? Então, é uma coisa que deveria ser mais difundida. Né? E eu acho que o seu livro ele tem esse papel. Eu espero que sim, Marcelo. Eu espero que sim, que eu tenha minimamente conseguido explorar, como tantos outros autores muito mais ricos do que eu,
fizeram com o mito grego, não é? Explorar essas imagens falam, elas são metáforas porque elas falam, né? Então, elas estão falando muitas coisas. Se a gente puder ouvir, nós estaremos nos educando, né? Nós estaremos nos curando até, eu diria, sabe? A gente precisa estar pronto para ouvir, né? Eu acho que a ideia, no fundo, Marcelo, é assim: a gente poder olhar para Zeus, onde existe uma ideia de poder, de autoridade, de paternidade. Se a gente olhar para essas imagens, para essa divindade, o que os gregos imaginaram ali, é uma maneira de nós nos curarmos das doenças de todas essas instâncias dentro de nós. De uma paternidade obscura e opressora, de um exercício de poder autoritário e ruim, você está me entendendo? Então, assim, no fundo, é uma cura. Eu acho que é um aprendizado. É um aprendizado, claro. É um aprendizado. Agora, assim, voltando um pouco assim, ao livro e o que o livro me passou, também uma coisa muito interessante é que, assim, eu realmente, assim, particularmente, eu não tenho nenhum aprofundamento à teoria junguiana. No entanto, esse livro abriu uma porta, assim, que agora eu posso buscar, eu posso entender melhor, eu posso, sabe, pesquisar mais sobre. Eu acho que esse livro também ele oferece isso, ele oferece essa oportunidade a uma pessoa que, eu não vou dizer leigo, mas uma pessoa que não tem tanto aprofundamento na psicologia junguiana, a ter esse contato e a ter esse entendimento da psicologia arquetípica que eu achei fantástico. Para falar a verdade, o único contato, ou primeiro contato que eu tive com relação a Jung foi a teoria da sincronicidade. Por quê? Porque eu gostava muito do Police. E o Police tem um LP, um disco chamado Synchronicity, que foi todo baseado na teoria junguiana. E dali eu comecei a ler. Eu peguei só a sincronicidade e li. Claro, eu era muito novo, não tinha discernimento, talvez, para digerir aquilo. Mas o seu livro, ele dá essa oportunidade para as pessoas. Eu acho fantástico. Eu acho que é um livro extremamente importante. Que bom, obviamente, fico extremamente feliz de ouvir isso. Essas tuas impressões são muito valiosas para mim. Obviamente, né, que a gente escreve uma coisa e ouvir que isso chega dessa forma é muito bom. E eu faço um certo esforço, né, Marcelo, para escrever psicologia junguiana sem ser cifrado, né? Isso é fantástico. Sem ser cifrado, sem falar só com quem tem um conhecimento aprofundado da psicologia junguiana, da psicanálise, né? Sem também banalizar, por um outro lado, né? Sem tornar isso uma coisa pop, vamos dizer assim, não é? Tem nada de eu acho que aí também há uma perda, né? Também se perde, transformando a coisa, popularizando demais, né? Tornando muito pop. Então eu faço esse certo esforço. E eu acho que ele é possível. Há autores que fazem isso, não sou só eu, fazem isso de forma muito brilhante, séria e bem-sucedida, entende? A gente poder... há autores que fazem isso com filosofia também, né? A própria Vozes tem né? Vários autores no seu catálogo de pessoas muito sérias que fazem isso com a filosofia. Então, assim, qual é o ponto de eu conhecer uma psicologia ou mesmo uma filosofia se eu não posso conversar, se eu não posso utilizar? Eu, particularmente, acho a psicologia junguiana fantástica. Eu acho que e especialmente a psicologia arquetípica, eu acho muito bonita. Para usar um termo até banido da psicologia. A psicologia não considera a beleza, né? A beleza não é um quesito considerado, né? Embora os filósofos antigos e há toda uma tradição filosófica que considera a beleza como uma das potências da alma absolutamente importante, né?
Então eu acho essa psicologia que a gente pratica muito bonita, muito interessante, muito rica, muito pronta para, com as suas categorias, ela tem ferramentas para nos fazer viver melhor os tempos que vivemos de século XXI. Você está entendendo? Eu acho que a psicologia junguiana é uma psicologia, não é, que pode nos ajudar a viver o contemporâneo, os desafios que nós temos, né? E tudo isso. Então, eu fico contente de você me dizer que se aproximou mais, que pode se encantar um pouco mais e trazer algum conhecimento da psicologia junguiana para si, né? Exatamente. Então, isso é fantástico de ouvir. Você falou a questão do bonito, né? Na verdade, eu achei, até pelo efeito que causou, a palavra atraente. Porque atrai, porque aproxima, porque assim, e exatamente, é uma coisa que a gente traz para dentro da gente, tenta melhorar a gente para tentar melhorar o outro, né? Para tentar refletir isso no outro também. Eu acho interessante a psicologia junguiana, especialmente na sua vertente arquetípica, que é a vertente trazida pelo James Hillman, pela obra importante, né, do James Hillman, cujos livros estão publicados pela editora, muito bem publicados pela editora Voz. E muito, né, bem traduzidos também. Eu acho que ela é uma psicologia profunda, né? Está dentro do campo das psicanálises, mas ela foge do racionalismo, de uma coisa extremamente racionalista, não é? Sim. Ela tem corpo, ela tem imagem, ela chega em outros níveis, não é? Que não apenas os puramente racionais e intelectuais. Então, isso é muito atraente, isso é muito interessante. Eu diria, né? uma essência transformadora, uma essência que se muta de acordo com a necessidade ou o perfil, alguma coisa que ela tem essa flexibilidade, que eu achei muito interessante. Eu acho que sim. Esse conceito da sincronicidade que você mencionou é muito interessante também. Né? É muito interessante. Muito. Ainda podemos pensar muito nele, desde que o Jung já propôs, né? E eu também curtia muito o disco do The Police. É ótimo. Aqui a gente está falando de um livro original, né? De um escritor original seu, Gustavo. Mas o Marcelo bem mencionou as tuas traduções, né? Inclusive as do James Hillman. Qual que é o maior desafio? Escrever ou traduzir? Eles são desafios igualmente grandes, não é? Escrever, obviamente, é sempre um desafio e tudo mais, um prazer e um desafio e tudo mais. Mas traduzir também, né? Eu tenho um certo fascínio por tradução também. Acho todo o campo da tradução muito interessante, pode ser muito criativo, evidentemente, né? Nós temos no Brasil, né, especialmente dentro da área da literatura, grandes tradutores, né? E pessoas, inclusive intelectuais, que inclusive recriaram a ideia de tradução. Basta mencionar Haroldo de Campos, que inventou a transcriação, né? Um tipo de tradução que é uma transcriação. Bom, mas eu não sou um tradutor de muitos autores, eu só traduzi, na verdade, o James Hillman, por conta da minha ligação com ele, da minha amizade com ele, do meu contato com ele, por conta de querer trazer a obra, a meu ver, tão fascinante dele, né, para o português e para o leitor brasileiro, né, para os estudantes, para os colegas, para os leitores brasileiros. Bom, o Hillman é um desafio de tradução muito grande, Natália, porque ele é um analista, um psicanalista, não é? Mas ele é também um escritor. E ele tem consciência, eu digo que ele tem consciência da linguagem, sabe? Ele tem consciência da linguagem que carrega as ideias, que carrega os insights, que carrega a psicologia. Ele tem consciência que a psicologia é feita na linguagem. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a linguagem dele é extremamente sofisticada, tem jogos de sentido, jogos de linguagem o tempo inteiro, tem usos de palavras, não é? É bastante literário, né? Então isso sempre foi um grande desafio e um grande prazer para mim, né? Tentar verter. Há coisas que não se verte,
Há coisas que é quase que impossível de se verter, porque são jogos de linguagem que deixam entrever realidades psicológicas que são possíveis na língua inglesa, então você traduz, até consegue, mas, enfim, há algo que se perde, né, dessa tradução, né? Lost in translation, né? Como se diz. Né? Então sempre foi uma coisa sempre foi um jogo muito atraente para mim, né? Além de eu estar querendo trazer, né, por essa necessidade, havia muito pouco dele traduzido e eu quis me dedicar a esse trabalho por amor ao trabalho dele, por amor a ele, tenho um profundo amor pelas ideias que ele nos trouxe, né? Tenho uma grande gratidão por isso, então quis trazer para o Brasil, para o português e tudo mais, mas também é porque é um grande barato traduzir um escritor mesmo, sabe? O texto dele em inglês é maravilhoso, né? É realmente muito complexo, rico e desafiador e tudo isso. Então, eu traduzi bastante coisas dele. Que Fugir bom. um pouquinho do assunto para a gente matar a curiosidade sobre tradução. Claro. Mas vamos voltar à mitologia, que é o nosso tema principal. Você fala sobre a posição de Zeus no mundo, né? Zeus não habita o céu na ideia de um ser celestial. Zeus está no alto, ideia de superioridade. Habita os montes e dilata tudo vê. Você pode comentar um pouco mais sobre essas afirmações? Posso sim, Natália. Examinar Zeus, entre tantas e tantas outras coisas, é examinar ideias de superioridade, né? E a gente não pode ter uma resistência ou mesmo um preconceito para examinar ideias de superioridade. Há instâncias em nós que precisam ser superiores, não é? E que estão na superioridade. E porque estão na superioridade, podem reger, podem governar, podem criar mundos, né? Podem criar os nossos mundos. A ideia de Zeus, dessa divindade, que é uma divindade celestial, porque ele rege nuvens, chuvas, trovões, raios, ele é um deus atmosférico, né? Como a gente diz, portanto ele é um deus celestial, mas ele é um deus de uma cultura politeísta, diferente do deus hebraico cristão, não é? Que é uma cultura monoteísta. Então, são concepções de celestialidade, não sei se a gente diria isso, diferentes. Zeus está... O deus hebraico cristão, ele está no céu no sentido de ele estar lá em cima, no céu mesmo, né? Numa instância superior, no sentido bastante abstrato do termo. Quando os gregos dizem que Zeus é uma figura celestial, um deus celestial, é do céu, mas não é exatamente o céu, é do alto dos morros, do alto dos montes, né? Porque a vida de Zeus, né? a sua vida, as coisas que acontecem para ele, as cenas, os dramas, as relações, acontecem muito nos montes da Grécia, Monte Olimpo, tem vários montes, eu dou aí até uma lista deles, né? Onde... Então, assim, o que isso quer dizer? Essa é a metáfora. Qual é a metáfora? Acho que é isso que você está interessado. Né? Exatamente. Ou seja, ele não está longe dos humanos, ele está próximo. Então, ele é uma ideia de paternidade que olha de cima. E o que é olhar de cima? É conseguir ter uma visão ampla, certo? Global, ampla de tudo, uma compreensão, portanto, ampliada das coisas, mais próximo. Próximo no sentido de que eu possa exercer um cuidado, portanto. Que é o papel do pai. Que é o papel do pai, exatamente. Então nós temos aí, a meu ver, uma ideia de paternidade muito interessante. Né? Diferente da ideia de paternidade, isso seria uma discussão muito complexa, do Deus hebraico. Monoteísta. Exato. Então é isso, Natália, ele está no céu? Não, a gente fala que ele está no céu, um Deus celestial, mas ele não está exatamente no céu, ele está em cima de um morro. Ele está em cima de um morro, ele está olhando os homens, ele está vendo o que acontece. Né? Então é próximo de alguma forma. Né? E porque é próximo, pode exercer cuidado. Né? Ele olha. É uma relação mais próxima. Próxima, me parece.
E essa proximidade da metáfora você também utiliza nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, quando fala de casamento, né? O que a gente pode abordar sobre esse assunto, aprofundar sobre a relação de Deus e Hera e essa metáfora associada ao casamento na nossa sociedade? Então, aí é uma encrenca enorme, né? Assim, é uma encrenca muito grande. Nós temos essa relação de Zeus com Hera, eles são o casal arquetípico, vamos dizer, não é? Sim. Ele tem esse casamento com ela, não é? Ele tem inúmeras amantes, inclusive amantes, e, enfim, porque aí as coisas começam a se complexificar, Natália, porque ele é justamente essa instância da fertilidade, é o que fertiliza o mundo, ele povoa o mundo, então ele precisa transar, gerar, e para gerar ele precisa transar, estar em transações com diversos seres mitológicos, mortais, não mortais, etc, etc, porque é dessa instância povoar o mundo, fazer o mundo acontecer, a fabulação do mundo, fazer o mundo acontecer, ele povoa, né? Então ele tem isso. Agora, ele tem essa relação, ele tem este casamento com esta figura, que é uma deusa muito importante, Hera, muito importante, ela sofre muito preconceito, né? Vê-se nela uma esposa ciumenta, apenas. Não é. Isso é uma visão burguesa do que seria uma divindade uma divindade grega de uma complexidade extraordinária. Que complexidade é esta? Ela é aquela que guarda as instituições. Ela é a guardiã das instituições. O casamento é uma instituição. E o casamento, desse ponto de vista, na mítica, é a instituição das instituições. É aquela instituição que nos tira da vida natural, né? É aquela instituição que nos traz para o civilizado. O casamento institui uma civilização, ele é um processo civilizatório. Ora, sem isso nós não temos civilização. Ela é a guardiã disso, ela não é uma esposa ciumenta e chatinha, não é? Ela é uma deusa complexa, adorada na Grécia, em vários lugares. O casamento deles significa isto, significa termos instituições que produzem leis, que produzem regras, e sem isso tudo nós voltamos a um estado bestial e animalesco. Então o que está em jogo nesse casamento é algo muito sério. Não é casamento do ponto de vista burguês, moderno, que nós estamos vendo. De novo, é a essência do que é um casamento, né? E ela tem o ciúme dele, não é exatamente porque ele está atraindo, não é? Tendo casos com outras ninfas e tudo. É porque, nesses casos, ela se vê ameaçada nessa instituição. Ela se vê ameaçada de perder o seu lugar como esposa. E isto ameaça a instituição. E se a instituição estiver ameaçada, haverá uma ruptura e uma volta, digamos assim, a um estado de selvageria, de caos, de animalidade, não é? O que os mitólogos dizem, muitos deles, é que o casamento é um produto da imaginação. Ele não é natural. Ele não é natural. Ele é um produto da imaginação, ele é uma criação. E, portanto, ele nos tira da natureza, ele nos leva para a civilização. Por isso que essa instituição é tão importante, desse ponto de vista, né? Mais essencial, mais arquetípico, vamos dizer assim, né? Agora, aí temos, isso aí é o pano de fundo. Aí nós temos muitas questões, enfim, sobre como são os casamentos, enfim, toda uma discussão sobre o que é o casamento, não é? Aí a coisa vai se complicando. Eu estou colocando aqui apenas o pano de fundo, né, Natália? O gostinho para leitura, né? Isso, exatamente. E para chamar para uma leitura, porque eu acho que tanto na psicologia como de uma forma geral, é uma divindade que sofre muito preconceito, sofre muito bullying, você está me entendendo? Ela é mal compreendida, né? Mal compreendida.
De novo, uma esposa ciumenta boba que fica enchendo o saco do marido. Não, não é isso. Os gregos não imaginariam isso. Os gregos imaginaram uma coisa muito mais complexa. Muito mais séria. Muito mais séria, muito mais complexa, importante, bonita e interessante. Então, meu convite é para a gente entrar. Vamos olhar para a Hera, não é? Na sua dimensão. Ela era uma das deusas mais adoradas, mais importantes na Grécia. Tinha templos em diversos lugares. A ilha de Samos, né, tem um templo dedicado a ela, os festivais. Ela é absolutamente importante. Por quê? Porque os gregos sabiam, se a gente não cultiva isso, a gente desanda. Cai para a selvageria. Cai para a selvageria, Gustavo, acho que não tem ninguém melhor para apresentar o livro do que o próprio autor, né? Que concebeu a ideia e desenvolveu ela. Então, conta pra gente qual é o diferencial dos Zeus, qual é o diferencial desse lançamento, por que ele vai conquistar o nosso público. Bom, eu espero que conquiste, né? Vai conquistar, sim. Eu acho... Puxa, Natália, o que eu posso dizer? Eu acho que essas questões todas que o livro trata, né? Paternidade, poder, autoridade, superioridade, regência, lei, instituição, todas essas coisas me parecem ser bastante importantes da gente pensá-las, repensá-las, especialmente no mundo em que nós estamos vivendo, né? E o convite é fazer isso pelo viés arquetípico e, portanto, examinando figuras mitológicas, figuras míticas como a de Zeus, Hera e Atena, né? Então, eu acho, né? Imagino que esteja discutindo ideias importantes para o que nós vivemos hoje, não é? Acho que essas ideias todas que a gente discutiu aqui, poder, paternidade, cuidado, regência, leis, civilização, essas coisas todas, né, elas estão sofrendo profundas transformações, profundas, e devem sofrer, evidentemente, né? Mas é sempre bom a gente acessar os níveis mais primeiros, mais originais, mais arquetípicos, mais essenciais dessas ideias todas. Elas podem, esse exame pode nos ajudar a caminhar, né, por coisas tão difíceis, justamente, né? Perfeito, Gustavo. No nosso episódio de hoje, a gente conversou sobre o livro Zeus, Fabulação do Mundo e Paternidade Arquetípica, com o autor Gustavo Barcelos. Gustavo, a gente quer agradecer imensamente a tua presença e disponibilidade com o lançamento. Eu que agradeço, claro, Natália, Marcelo, conversa muito gostosa, legal, uma oportunidade muito valiosa para mim de divulgar o meu trabalho, divulgar esse novo livro, conversar com vocês, pessoas que leram e entenderam o livro. Então essa conversa para mim fluiu maravilhosamente bem, porque eu vejo que vocês receberam o recado, né? Com certeza. E gostaram, curtiram. Então, isso para mim foi muito valioso. Eu que agradeço, foi um imenso prazer mesmo conversar com vocês. Nossa, a sobre gente esse trabalho. que agradece também a sua disponibilidade. Foi um prazer. É um prazer. Muito obrigada novamente. Bom, confira esse lançamento e os outros livros da editora Vozes no site www.vozes.com.br. Até a próxima!